Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente no programa Cito Diz. E hoje, o meu bate-papo aqui, convidei o Cristiano para participar com a gente, porque a gente está achando importante, gente, produzir conteúdos de qualidade para esse mercado do evento online. E aí, a gente viu que tinha falta de matemática, que é a questão da neurociência para os eventos online. E conversando com o Cristiano, a gente recentemente tinha feito um bate-papo com o Juliano Lissoni, a gente falou, pô, por que não chamar ele novamente para um papo exclusivo com ele, né, Cris? Sim, ali na conversa com ele a gente já pôde ver que ele tem ideias realmente fora da caixa, fora da curva, assim, e que pode ser subsídio para o que o pessoal está produzindo aqui de eventos no Brasil. Em breve vocês vão poder conferir aí nesse bate-papo com ele. Legal, gente. Então tá, vamos chamar aqui o Juliano ao vivo do Canadá, Toronto, né? Vamos lá, conectando aqui com nosso amigo. Olá, Juliano, tudo bem? E aí, Juliano? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, cara. Como é que tá a nossa linda Floripa? Que saudade, rapaz. Cara, Floripa tá aqui, cara. Queria rapidamente te falar assim, Juliano, para mim tu é uma referência no mercado de eventos. Durante muito tempo trabalhasse aqui na RBS Eventos e a gente fez dezenas de projetos juntos, né, cara? E quando tu teve essa transição para a MCI, tive um pouco próximo, né? Conheci o fundador, o CEO da MCI, que veio aqui uma vez com o Rodrigo Matias, né? A gente saiu junto, eu, você, ele. E aí, cara, pô, pra gente é um orgulho, cara, porque apesar de ser gaúcho, eu te considero muito manezinho, muito de Floripa, cara. Foi aqui que tu construiu grande parte da tua história, né? És uma referência lembrada até hoje aí. Então é isso, cara. Conversa com o Juliano Lissoni aqui, hoje diretor da MCI no Canadá. Vamos lá, meu amigo. Estamos contigo aí. Juliano, maravilha. Cara, que prazer estar aqui falando com vocês. É sempre uma satisfação a gente poder conversar com os amigos e é sempre bom poder falar daquilo que a gente gosta, né? Esse é um universo que a gente ama, você aí, e a gente trabalhou muito tempo fazendo coisas juntos, né? Então é sempre bom falar de eventos, ainda mais nesse momento em que a nossa atividade, o nosso setor, ele é bastante impactado pelo atual contexto da pandemia, né? Então, falar de eventos virtuais, falar de eventos digitais é sempre empolgante, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Juliano, tu queria falar um pouquinho sobre neurociência e eventos online, né? Explica um pouquinho para a gente como é que é esse conceito. Claro. A gente tem que... uma das coisas que nós falamos bastante aqui com os nossos partners, com clientes, enfim, com todas as pessoas que a gente interage nesse contexto, é que você não transforma um evento em evento virtual. Isso não existe. O que existe é você recria o evento de forma virtual. A maneira com que as pessoas agem ou reagem é diferente se elas estão assistindo alguma coisa presencial ou se elas estão assistindo alguma coisa na televisão. A maneira como você desperta as emoções, a maneira como você gera memória, tudo depende de uma estrutura e um estilo completamente diferente de você apresentar as coisas, né? Quando você vai a um estádio de futebol, a sua adrenalina cresce bastante, porque você está no meio daquela panela de pressão, você está assistindo da arquibancada. Quando você está assistindo de casa, sim, você tem emoção, mas ela é diferente, certo? Sim. E aí, quem te ajuda a criar emoção numa transmissão de futebol na sua casa é a produção que a emissora de TV coloca, né? Então, ela tem que colocar um narrador que te ajude a navegar por diferentes ciclos emocionais ao longo de uma partida. Ela te coloca o replay, ela te coloca o comentário, ela te traz uma série de outros elementos que você não necessariamente tem no estádio de futebol, né? Então, acho que a gente tem que entender isso. Quando você está assistindo ao Oscar, existe uma razão pela qual, quando a câmera abre, tem uma banda no palco, né? Por exemplo, na última agora, Queen com Adam Lambert. Existe uma razão para aquela câmera abrir, você ter fumaça, ver efeitos visuais, a música, tudo é planejado para despertar no seu cérebro um tipo de reação. Então, um dos erros que as pessoas geralmente cometem em se tratando de eventos virtuais é eu vou fazer um webinar, né? O webinar ele é bom para muitas coisas. O webinar ele é excelente, se você precisa ter uma reunião, se você precisa fazer algo que é simples, mas você não gera o engajamento necessário só fazendo um webinar. Você tem que aplicar diferentes técnicas
para que você gere o resultado necessário. Então, nós chamamos isso de o impacto da neurociência nos eventos virtuais, nos eventos digitais. Cara, legal. E como está sendo esse reposicionamento da MCI, que é uma das maiores organizadoras de evento do mundo, nesse momento, cara? Olha, a gente como eu não lembro, mas acho que eu comentei da última vez, a gente já faz eventos híbridos e virtuais há 12 anos, né? Há mais de 12 anos. Então, a empresa já estava preparada para fazer um movimento, caso, enfim, como aconteceu. Então, a empresa rapidamente se adaptou, né? Uhum. Nós temos pessoas que já são especialistas no assunto há muito tempo, nós temos tecnologia que já vem sendo aplicada há muito tempo, nós investimos um tempo significativo analisando todas as tecnologias que existem aí fora, porque nós não somos uma empresa de tecnologia, nós temos que confiar em outros partners da área de tecnologia, né? Sim. Mas o que nós fazemos é um assessment, nós vamos buscar e entender o que cada plataforma faz, o que cada plataforma responde, qual é o nível de segurança de cada plataforma, qual é o nível de engajamento de cada plataforma, e nós criamos uma metodologia que consegue aconselhar os nossos clientes muito facilmente a fazer a recriação de uma experiência no mundo digital. Juliano, você tinha comentado antes no nosso aquecimento em quebrar o evento em chunks, né? Não fugir um pouquinho dessa lógica expositiva de longa duração do evento físico. Poderia aprofundar um pouquinho esse conceito para a gente? Nós chamamos de chunking. Existe esse conceito do chunking para ajudar no processo de memorização do conteúdo, né? Então, nós já vimos de tudo nesse mundo de eventos virtuais. Nós já vimos gente colocando o evento que era para ser físico, transformando ele virtual, deixando o dia inteiro rodar, mas essa não é a maneira mais efetiva. Então, você tem que separar o seu conteúdo, distribuir seu conteúdo em diferentes pedaços, né, o que a gente chama de chunking. E esse chunking não é só, eu vou fazer uma sessão à 13h, depois eu vou ter outra sessão online às 16h. Não. Se você tem uma sessão à 13h, você tem que pensar qual é a duração daquela sessão. Ela vai ser de 1 hora, de 20 minutos, de 30 minutos. Dentro daquele período, você tem que trabalhar o chunking também. Então, por exemplo, nossa atenção ela é menor do que um goldfish, né? Você sabe, a capacidade do ser humano de prestar atenção a alguma coisa hoje ela é inferior a de um peixe. Então, você tem que aplicar diferentes metodologias para fazer com que a pessoa fique assistindo aquilo por um tempo. Então, você não pode colocar uma pessoa na frente da câmera e deixar aquela pessoa falar por horas e horas ou por 1 hora inteira. Você precisa colocar alguns elementos. Você pode colocar uma pesquisa, você pode colocar um vídeo, você pode colocar uma coisa engraçada, você pode pedir feedback das pessoas, você pode colocar um word cloud. Você tem que criar elementos que que provoquem uma ruptura naquele negócio de deixar uma pessoa falando por 1 hora, né? Ou por meia hora. Então você precisa colocar diferentes elementos. Não é à toa que na televisão você tem os breaks, né? Todo mundo é uma coisa que a gente cresceu acostumado, né? Na televisão você tem os breaks comerciais, mas existe a vinheta de passagem, o tipo de comercial que vai ser veiculado, enfim, tudo isso tem que ser pensado, né? E aí eu me lembro, Neto, de muitas conversas com o Pedro Leite, que era da coordenação da Rádio Itapema, e da maneira como o Pedro montava a programação da rádio, ele não pensava só na música que tinha que tocar, ele pensava de como seria o break comercial e que tipo de... Ele chegava a pensar que tipo de voz precisa ser para o break comercial da rádio. Então, isso é pensar o chunking, né? Cara, então, legal esse teu exemplo. A mesma lógica para os eventos virtuais. Legal esse teu exemplo, porque o Pedro, cara, acabou que a Itapema se tornou uma referência, não só aqui, né, cara, mas é uma rádio ouvida por pessoas no mundo inteiro e que é uma rádio diferenciada, né, cara? A forma como entrega é diferente, né? O interessante, Neto, é que o que ele acabou de falar, 95% dos eventos online feitos hoje vai contra essa lógica que você colocou, né? O que você sugere, por exemplo, nessa transposição? Normalmente os eventos agora é uma palestra expositiva com slide intercalando. Às vezes aparece a pessoa falando, às vezes aparece o slide, né? E eventos aí, por exemplo, de 3, 4 dias com 50 palestrantes, 40 palestrantes. É um esforço hercúleo, assim, para tu falar com cada um e tentar... Cada palestra dessa você teria que trabalhar para quebrar ela e dar um dinamismo visual e de interação. Seria
Exato. Você não consegue manter a atenção de uma pessoa num conteúdo por mais de 10 ou 12 minutos. Olha aí. 10 ou 12 minutos é a nossa janela de atenção. Que loucura. Certo? Então você precisa, a cada 10 ou 12 minutos, você tem que jogar alguma coisa. Você tem que, o seu palestrante, ele tem que fazer botar uma pesquisa online, ele tem que provocar alguma reação, ele tem que colocar um vídeo para rodar, ele tem que contar uma piada. A cada 10, 12 minutos você precisa colocar um jolt, que a gente chama, né? Sim. Os jolts são os elementos que complementam o seu conteúdo, porque eles entram nos buracos do chunking, né? Com isso você consegue fazer a retenção do seu cliente, da sua audiência, fazer com que você retenha aquela pessoa por um período maior de tempo, né? Neto, outra coisa... Nós recentemente fizemos um evento online que ele foi feito de propósito dessa forma. A primeira metade do evento ela foi totalmente cheia de chunking e nós colocamos vídeo, nós colocamos pesquisa, colocamos uma série de elementos visuais e nós convidamos o público a fazer diferentes atividades ao longo daquela primeira parte. E na segunda parte nós deixamos o modelo tradicional. Deixamos o palestrante falar reto, do começo ao fim, né? Aí deu aquele soninho. Então, quando você analisa, quando você coloca o analytics do que aconteceu naquela sessão, porque a ferramenta que a gente estava usando permite saber o que a pessoa está fazendo no computador, se ela está assistindo realmente ou se ela mudou de página, né? Então, nós conseguimos medir que, na primeira parte, nós tivemos um índice de participação, de engajamento bem alto, e na segunda parte, o índice de engajamento caiu radicalmente, né? Então, isso é uma prova do que eu estou falando. Pô, legal, Juliano, tu falar sobre isso, porque assim, cara, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas a gente montou um estúdio para evento online faz agora 30, 40 dias, cara. E já realizamos aqui 8 eventos, cara, contratados, assim. Tá sendo uma experiência interessante, tá? Até maior do que eu imaginava. Mas a gente fez agora um evento, anteontem, o Profissional do Agora, com Alisson Barcelos. E ele roteirizou, bem roteirizado, assim, desenhou bem o projeto. Inclusive, foi uma parceria junto conosco, né? E aí, cara, o que eu visualizei, cara? Eles usaram uma plataforma onde tinha essa interatividade de comentários, de perguntas, né? E de possibilidade de você já salvar o PowerPoint do palestrante. E também tinha um questionário de interação. Então, na tela, a palestrante perguntava assim, qual assunto vocês querem mais saber? Cara, na hora o pessoal já clicava em casa, já dava aqui 35% assunto tal. Ela já começava a falar sobre aquilo. É legal, cara, quando as pessoas que estão lá do outro lado, porque assim, como tu aí estás, atrás do monitor, cara, pô, se não for uma coisa muito interessante, tu vai dispersar, vai sair para ir no banheiro, tomar uma água e daqui a pouco nem volta mais. Então é legal ter essas pílulas, como tu tá colocando, né, cara, da gente poder ir costurando e a pessoa que está em casa se sentir engajada no projeto, né? Como é que está essa questão de plataforma para vocês? A nossa memória, nós temos 2 tipos de memória, né? Nós temos a memória de reconhecimento e a memória de lembrança, né? A memória de reconhecimento, ela existe enquanto nós estamos fazendo alguma coisa e você tem aquela memória de reconhecimento. Agora, a lembrança, ela necessita de uma atividade mental muito maior. Ela necessita de uma atividade mental diferente. Eu estou preparando um artigo aqui que é sobre as ondas cerebrais, né? As ondas cerebrais nos eventos virtuais. Então, nós temos 4 ondas cerebrais. Existe a onda cerebral alfa, beta, teta e a delta, né? Existem específicas ondas cerebrais que você precisa ativar se você quer criar o que a gente chama de retention, né? Ou seja, se você quer criar uma memória de retenção, ou seja, você quer que as pessoas realmente fixem e levem aquele conteúdo para casa, o tipo de onda mental que você tem que ativar é diferente, né? Quando você está assistindo uma videoconferência, o seu cérebro, naturalmente, ele vai te levar para uma onda mental que é muito parecida com a onda mental de assistir televisão, certo? A onda mental de assistir televisão, ela é muito próxima da onda mental de relaxamento, certo? Ela não gera atividade neural que você precisa para que aquilo seja uma memória de retenção. Então, a existência dos chunking, a existência dos jolts,
isso tudo que a gente vem falando, ela precisa ser trabalhado porque você tem que ativar uma determinada onda cerebral para conseguir que o seu participante, número 1, fique engajado através de uma atividade mental que seja suficiente para ele lembrar do que você está falando em mais tempo. Cara, sem querer ser muito técnico aqui na questão de neurociência, mas é por aí. A ideia é aprofundar mesmo, Juliana, esse é o momento. Em relação à duração, eu tenho visto clientes aí querendo fazer eventos de 4 horas, às vezes até de 8 horas, né? Eu entendi a lógica de quebra dentro de uma apresentação em si, mas qual que é a tua opinião a respeito disso? Assim, qual é digamos, tem um período máximo para você ter é possível ter um evento acontecendo durante todo o dia? Mesmo com essa lógica de quebra, ele fica cansativo? Como é que você vê isso? Existe uma pesquisa que fala que, se eu não me engano, é de um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus. Ele fala que a gente esquece 80% em 24 horas. Caramba. Então, isso tudo é uma questão de quais são os seus objetivos, né? Isso não é uma fórmula pronta, né? Um evento de 4 horas funciona dependendo de qual é a rotatividade da sua audiência, né? E dependendo de qual é a estratégia que você utiliza. Então, nós recentemente tivemos um treinamento dentro da empresa que durou 4 horas. Só que esse treinamento ele foi distribuído em diferentes atividades ao longo do período que fizeram com que nós nos mantivéssemos engajados o tempo todo, né? Então, o outro caso que você pode ter um evento de longa duração é se você tem uma audiência que gira, né? A audiência que gira significa que você tem pessoas que se interessam pelo assunto A, outras pelo B, outras pelo C, outra pelo D. Você distribui aquele conteúdo ao longo do período e você vai ter diferentes tipos de pessoas aparecendo na sua transmissão online naquele momento, né? Então, o que a gente chama de pacing, né? Ou pacing ou spacing do seu evento online depende muito de qual é a sua audiência e qual é o seu objetivo. Se você está querendo fazer um evento que tem uma carga de conteúdo que você realmente quer que as pessoas aprendam, então você tem que criar um spacing diferenciado. Idealmente, ao invés de fazer um evento de 4 horas, faça um evento de 4 dias de 1 hora, porque isso faz com que a memória processe de uma maneira diferente e você tenha uma capacidade de retenção ainda maior. Cara, legal tu falar isso, Jean, porque eu tive uma reunião faz uns 10 dias com o Alexandre do Sebrae, e ele é o coordenador do Startup Summit. Era um evento que se chamava SC Summit, aqui em Santa Catarina, e acabou, cara, virando uma referência no Sebrae Nacional, e hoje chama Startup Summit, e ano passado foi recebido aqui 4, 5 mil pessoas para esse evento. Esse ano chegaria a 8 mil. E agora a gente está juntos ali tentando, né? Ele estava me dizendo como é que ele vai desenhar esse projeto. E ele estava pensando assim, em fazer a história de ter um keynote, ter alguém que é o palestrante principal, e depois daquela palestra principal, que todo mundo assiste junto, aí se dividiria em 4 temas diferentes para cada um ir para a sua sala e assistir o assunto que mais lhe interessa. O que tu acha desse formato? É uma ótima opção. Naturalmente, você tem que medir o tempo de duração do keynote e o tempo de duração das sessions, né? Isso é importante, mas é uma excelente alternativa. Nós estamos fazendo algo muito parecido, Neto, com a Campus Party edição global. Pela primeira vez na história da Campus Party, nós vamos ter uma edição com 30 países simultaneamente, de 9 a 11 de julho, e um conteúdo que vai ser 24 horas, né? Ele vai ser durante um determinado período do dia, ele vai ser ao vivo, e depois ele vai ser gravado. On demand. Você pode voltar, mas você vai ter conteúdo disponível 24 horas. Uhum. Dentro deste modelo, nós vamos ter um palco global. Esse palco global ele dura 2 horas, 2 horas e meia, onde nós vamos ter diferentes formatos. Então tem um debate com o Al Gore, o Tim Berners-Lee, o Vint Cerf, e aí depois tem uma palestra, aí depois tem um outro debate, aí tem uma série de formatos dentro do palco global. Só que fora do palco global, você tem determinados períodos do dia que você vai ter conteúdo da Ásia, Pacífico, Europa, África, América do Norte, América Central, América do Sul. Então vai ser o primeiro evento que é verdadeiramente mundial, com 30 países, são 2.000 palestrantes, 150 palcos virtuais, e a gente vai estar esperando 3 milhões de pessoas. Caraca! E é exatamente o mesmo desenho. É um palco global, só que aí quando você divide os conteúdos, você tem o conteúdo por região e por tema.
Aham. né? Por tema, por região e por país. Tá. Então vai ser bem interessante de ver isso acontecer. Juliano, tu falou um pouquinho sobre plataforma ali atrás, né? E que recurso, eu imagino que vocês devem desenvolver uma plataforma própria ou vocês trabalham com terceiros? É uma primeira pergunta. E segundo, que ferramentas a plataforma pode proporcionar para dar essas quebras? Qual é o papel da plataforma? A gente está aqui no estúdio, né? O que a plataforma pode colaborar com a gente aqui para dar esse dinamismo, para dar essa quebra? Essa é uma pergunta bem interessante, Cristian. São dois tipos de plataformas, né? Uma é a plataforma audiovisual e a outra é a plataforma de atividades, né? Muitas pessoas prestam atenção na plataforma de atividades e não prestam a devida atenção na plataforma virtual. Quando você fala assim, pô, nós montamos um estúdio aqui para fazer os eventos virtuais, cara, isso é fantástico. Porque essa é uma maneira de você criar uma dinâmica de como colocar o conteúdo à disposição das pessoas que vai além de simplesmente ligar uma câmera, né? Então isso é fantástico. Então você bota produção, entrada, saída, vinheta, etc. Então uma plataforma que é fundamental e que muitas vezes as pessoas não prestam devida atenção é a plataforma de audiovisual. E a segunda plataforma é a plataforma de atividades. Essa plataforma de atividades ela tem que te permitir fazer uma série de coisas coisas simples como levantar a mão. Quando eu quero falar, eu vou lá e clico na mãozinha, a mãozinha levanta. Então, quando chega a hora de perguntas, o moderador vai lá e vê quem é que levantou a mão e abre o microfone daquelas pessoas. Você tem as pesquisas imediatas, né? Então, por exemplo, você tem um software, não é um software, mas é uma solução chamada Slido. O Slido, você faz essas polls instantaneamente. Você vai, escreve a pergunta e você coloca ela na tela, as pessoas respondem na tela ou respondem no celular, dependendo de qual é a plataforma de atividades que você está usando, e ela gera uma interatividade muito grande. E pesquisas, né, fazer as pessoas responderem questões de múltipla escolha é uma das maneiras mais efetivas de você criar engajamento. Aí tem outras coisas, né? Fazer perguntas, grupos de trabalho. A gente está vendo algumas plataformas muito interessantes que você pode criar grupos de trabalho dentro da mesma plataforma e você pode, por exemplo, você tem uma sessão de um keynote, aí você coloca o keynote falar por 15 minutos, aí o keynote coloca todo mundo por 10 minutos em grupos de trabalho, eles são outras calls que se geram dentro da plataforma. Depois de 10 minutos, todo mundo volta para a mesma plataforma e aí cada grupo tem um momento de colocar os seus findings para serem visualizados pelos demais. Aí o palestrante consegue falar os 20 minutos finais, fazer um sumário do que ele falou, do que as pessoas descobriram trabalhando, e aí você tem um outro nível de engajamento. Então a plataforma ela tem que responder a uma necessidade, ela tem que responder a um objetivo. Então uma das coisas que eu falo para os nossos clientes é: você não começa montando o evento porque você tem o centro de convenções, né? Você tem um propósito, você tem uma comunidade, você precisa prover algo para aquela comunidade, você tem uma necessidade, aquela comunidade precisa ser atendida com determinado conteúdo, com determinado tipo de networking. Aí você tendo aquela perspectiva, você vai montar o quê? Você vai procurar o venue, né? O centro de convenções, o hotel, você vai procurar os palestrantes, mas você não começa a montar um evento físico porque você tem o venue, certo? Você tem o centro de convenções, certo? É a mesma coisa no mundo virtual. Você não começa a montar um evento porque você tem a plataforma. Você começa a montar um evento porque você tem um objetivo, certo? Aí o objetivo, ele varia, obviamente, dependendo de cada organização. E aí você tem diferentes plataformas que podem responder de forma melhor ou pior ao objetivo que você quer atingir. E respondendo a sua pergunta, não, nós não temos uma plataforma. Nós decidimos ser o que a gente chama de plataforma agnóstico. Nós trabalhamos com diferentes plataformas, dependendo de qual é a necessidade do cliente. Tá. Né? Então, nosso trabalho é ajudar o cliente a entender o porquê. Né? Aí, entender o porquê, tá bom. Então, agora que a gente sabe o porquê, então vamos entender o que vamos fazer. E depois que a gente entender o que vamos fazer, aí nós vamos trabalhar no como vamos fazer, né? Mas o que muitas empresas e muitas pessoas têm feito é pulando esse processo estratégico e indo direto para a plataforma. Sim. Então aí é onde você vê os 95% que são, né, que é conteúdo que está aí, mas que, né,
Ô, Juliano, num evento desse de âmbito mundial, como tu fala ali, 30 países, cara, como fica a questão do idioma? Estabelece que é inglês para tudo e toca? Ou vai ter tradução, interpretação simultânea? Ou vai ter nichos, sei lá, no Brasil em português? Como é que vai ser gerenciado isso, cara? Essa é a beleza do projeto, porque as pessoas de cada país, elas entram pelo seu portal único. Então, cada país vai ter o seu portal. Então, aqui no Canadá, nós temos 2 portais. Nós temos o portal em inglês e o portal em francês. Então, as pessoas que vão para assistir o evento, elas vão conectar no portal canadense. E aí, se elas são da região de Quebec, elas vão assistir em francês, os conteúdos em francês. E se elas estão na outra parte do Canadá, ou seja, na parte inglesa, vão assistir os conteúdos em inglês. O que nós estamos fazendo é nós estamos provendo conteúdos nos 2 idiomas. Sim, já direto com tradução simultânea, já direto? Não, num evento dessa envergadura você não consegue colocar tradução simultânea. Tá. São 2.000 palestrantes, 150 palcos virtuais. Entendi. Que nós temos é o nosso canal, é o YouTube, né? O YouTube é o nosso patrocinador. Então, o YouTube tem um sistema de legenda que você pode optar, então você pode acompanhar por legenda, mas você não vai ter a tradução simultânea. Interessante. Mas, aí que tá, né? Você tem 2.000 palestrantes, 150 palcos. Você vai lá e clica no idioma que você quer assistir. Então, a plataforma vai te dar, por exemplo, se eu quero assistir só conteúdo em italiano, eu vou lá e clico no idioma italiano e a plataforma vai me mostrar tudo que tem de conteúdo italiano. Se eu quero assistir português, inglês, francês, espanhol, mandarim e por aí vai. Legal tu falar sobre isso, porque assim, cara, no final do ano passado eu fui pro Web Summit em Portugal, tinha curiosidade de conhecer esse evento, estive lá em novembro e, cara, me surpreendi bastante, assim, com a quantidade de gente, né, cara, mais de 70 mil pessoas no evento daquele tamanho. E me surpreendeu bastante, cara. Tinha um software, né, que traduzia ali qualquer palestra que tu tivesse no software do evento, traduzia em chinês, japonês, inglês, francês e espanhol. E a gente estava em Lisboa, né, cara? Um lugar que eu achei que tivesse alguma coisa em português, não tinha nada. Mas foi super eficiente a ferramenta, acho que resolveu bem. Mas com esse gancho do Web Summit... Eu acho que sei qual é o software que você está falando e essa empresa é canadense, inclusive. Eu acho que é, cara. E deixa eu te falar, esse gancho que eu tô te perguntando isso é porque assim, ó, cara, para mim foi o maior evento que eu fui com público presente. Só na arena tinham quase 30 mil pessoas, na arena principal. Cara, como isso... Imagina, eu fico imaginando como será o Web Summit esse ano. Não sei nem se vai ter. Né? É louco isso, né, cara? O Collision está sendo nesse momento, né? Ontem, hoje, amanhã é o Collision... É um ponto interessante que ele levantou, Juliano. Qual é o futuro dos eventos? Porque a gente tem conversado muito, né, Neto? Sim, o evento híbrido é um ponto sem retorno. E como é que tu vai fazer hoje um evento para 10, 20 mil pessoas, né? Como é que você avalia a questão? Eu sei que é uma pergunta capciosa, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Nem se vai ter 2021, mas enfim... como é que você vê o futuro dos eventos? Pô, Web Summit, 70 mil? 74 mil pessoas, né? A gente aqui avaliando tem a nossa ideia de como é que vai ser, mas como é que você vê o futuro dos eventos físicos e híbridos e se ainda vai ter essa separação, se vai ser um formato, se é um ponto sem retorno? Não, é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Existia muita dúvida, existia preconceito, existia medo de adotar o mundo digital, o mundo virtual nos eventos, e agora que isso se tornou uma necessidade, as pessoas perderam o medo e elas estão desafiando a elas próprias em colocar as coisas no mundo virtual. O mundo virtual ele vai substituir o mundo dos eventos físicos? Não vai, porque você ainda precisa muito do olho no olho, você ainda precisa muito da questão de estar próximo de pessoas e da maneira como você aprende e tudo mais. Mas o futuro, certamente, nós não estamos chamando de híbrido, estamos chamando de blended, né? Que seria um misturado, né? O mundo é misturado. Blend é boa. Mudou o termo. Já vamos começar a usar o blend aqui também. Cara, eu acho assim, cara, essa história, lógico, Juliano, eu acho que a questão do físico, cara, nunca vai ser substituído.
Principalmente pra gente aqui brasileiro, cara, que chega, aperta a mão, abraça, quer pegar o produto na mão, quer olhar, mexer, cara, isso nunca vai acabar, né? Mas essa questão da pandemia botou em xeque muita coisa, cara. Tem um cliente nosso aqui de tecnologia que fazia 100 eventos por ano. E simplesmente, cara, eles têm um departamento de 14 pessoas para atender ao mercado de eventos e simplesmente, cara, acabou os eventos, cara. Todos os eventos foram bloqueados. Ele tinha a maior feira para rolar agora em abril. Então, assim, cara, nós caímos do céu para eles. Como para muitos outros clientes, né, cara? Sim. Fizemos já convenção de vendas para lançamento de produtos da Labela Máfia. Fizemos AgroConsult, um evento Safra 2020, né? Agronegócio, que está bombando o agronegócio no Brasil, com o dólar lá em cima, a exportação está voando. Fizemos aqui convenção para uma construtora de imóveis que chamou 25 corretores e não fez ao vivo, fez aqui presencial com as pessoas, só para usar essa estrutura 360. Então, cara, tem muitos cases aí que a gente nem sabe, né? Ainda direito todo mundo que pode nos consumir, mas o fato é que a gente botou de pé uma história que deve ser eficiente para muita gente, cara. O que está acontecendo é uma mudança profunda, não só na maneira como você faz os eventos, mas também no modelo de negócio. Né? Nós acabamos de fazer um evento virtual para uma associação europeia, e esse evento estava previsto para acontecer em Cape Town, na África do Sul. E nós migramos esse evento para um ambiente virtual. Ao invés das pessoas pagarem o valor tradicional da inscrição, que eu acho que era coisa de $1.000, a inscrição virtual foi a $90, 90 euros, enfim. E foram vendidos 30 mil acessos. Né? Na escala. Então, você tem que reinventar o seu modelo de negócio. O modelo existe um futuro misturado, um futuro blended, mas ele requer que você mude um pouco o modelo de negócio. Né? O que nós estamos vendo aqui, Neto, que é bem interessante, os centros de convenções estão construindo seus estúdios. Porque os centros de convenções também estão visualizando que, como o futuro é blended, é híbrido, eles estão ampliando a sua capacidade de servir os clientes, vão ter que pivotar, dando a eles a possibilidade de... Cara, essa leitura é perfeita. De fazer as duas coisas. É mais ou menos o que a gente fez aqui, cara. A gente pegou um hotel novo, na SC 401, do lado do Floripa Shopping, Juliano, que tu conhece muito bem, onde ficava a RBS aqui. E, cara, simplesmente assim, a gente se posicionou nesse local com uma infraestrutura boa, com apartamentos novos. O hotel tem 3 meses. Esse auditório aqui onde a gente está hoje, eu dei uma consultoria pro hotel para montar de uma maneira própria, receber bons eventos, e acabou virando, então, o nosso espaço para online, cara. Acho que a gente meio que surfou a onda certa, né? Sim, e a gente tem acompanhado de perto aí as dúvidas dos clientes, né? E até a gente está aproveitando essa conversa aí para puxar alguns assuntos e absorver a tua expertise, assim. Um outro problema que a gente vê é como gerar valor para o patrocínio. Eu vejo que o pessoal, o meu patrocinador não vai pagar o online, ele não vê valor nisso, né? Para mim, em específico, eu acho que não. Ter um universo de possibilidades para você entregar valor. A TV já tem formatos consolidados, né? Merchandising, break comercial, conteúdo patrocinado. Como é que tu vê isso? Essa questão de retorno, entrega de valor para os patrocinadores do evento online? Ela é muito melhor em realidade, porque o evento online te dá uma quantidade e uma qualidade de dados que você num evento físico não consegue obter. No evento virtual você consegue medir reação, você consegue medir audiência, consegue medir engajamento, você consegue medir uma série de variáveis, você consegue ter acesso a diferentes níveis de informação do seu participante que no mundo físico você não tem. Então, essa a gente tem o mesmo desafio, né? Nós vivemos o mesmo desafio com clientes, patrocinadores que ainda não fizeram essa transição do mindset para o universo virtual, mas o universo virtual ele é baseado em data, né? Em dados, né? Ou seja, você tem que ter uma capacidade muito grande de saber o que fazer com dados que você coleta, né? Então, muitas empresas não estão preparadas para isso. Exatamente. Esse é um desafio, né? Mas nós já estamos vendo uma mudança radical em alguns casos. Nós já temos hoje patrocinadores de eventos que eram eventos físicos, agora trazendo
os desafios maiores para continuar no universo online, porque eles experimentaram. Eu não vou aqui citar o nome especificamente da empresa, mas uma empresa da área de tecnologia, que é nosso cliente, decidiu que eles iriam diminuir os eventos físicos em benefício de colocar o conteúdo numa plataforma digital. E quando eu perguntei por quê, ele me disse que na plataforma digital o custo de aquisição de um consumidor é 10% do custo de aquisição de um consumidor num evento físico. Né? Por que ele estava dizendo isso? Porque a capacidade de você criar retorno no investimento no evento virtual ela é muito maior. Então, o que muitas empresas tem muitas empresas que já aprenderam a navegar nessa dinâmica, tem empresas que ainda não aprenderam a navegar nessa dinâmica. Mas o meu sentimento pessoal nesse assunto é que vai haver uma migração das empresas para entender como buscar mais valor no ambiente virtual. Porque a maneira como você faz isso é diferente. E essa é uma questão que a gente fala muito, né? Você fazer uma feira virtual não significa que não é a mesma coisa que uma feira física. Aí você tem que pensar no que as pessoas fazem numa feira física. Elas não estão lá porque existe uma feira física, elas estão lá porque existem pessoas, né? Então você não necessariamente precisa de uma feira virtual para conectar as pessoas. Você precisa de uma estratégia digital. Então você tem que mergulhar muito naquilo que o seu patrocinador está buscando atingir, porque eu te digo que na grande maioria das vezes você vai ser capaz de criar uma estratégia digital para atender aquele objetivo usando essa comunidade do evento virtual. Você levantou um aspecto muito interessante. Eu estou vendo soluções de feira virtual, né? O pessoal está se debatendo aí, vendo como fazer. Então, como se fosse um ambiente, um game, né? A pessoa navega na feira de negócios e eles veem isso como uma possibilidade de recriar o ambiente de feira para o espectador, né? De outro lado, também vê ações como as nossas, de tentar recriar como se fosse um quê de TV, né? Para você dar mais dinamismo e interatividade, né? Eu tinha te perguntado sobre o futuro, mas isso já está no presente. Tem essa solução. Como é que tu encara essas soluções de feira virtual, né? De ambiente em 3D, algumas migradas aí de soluções em realidade virtual, que a gente ainda não chegou, acho que no ponto, né, de adesão para chegar lá, mas talvez daqui a 5, 10 anos a gente esteja. Mas no dia de hoje, como é que tu avalia? Não sei se você já teve acesso ou chegou a negociar com algum tipo de ferramenta. Qual é a sua avaliação? Sim, a gente já usou muito feira virtual e ainda usa. A feira virtual, ela depende muito do objetivo do evento, né? Então, se você tem uma feira virtual que a gente chama de display, né, que é o objetivo do expositor é apresentar um produto, a feira virtual ela pode ser muito efetiva. Claro que você tem outras alternativas além da feira virtual, mas depende muito de qual é o seu objetivo, né? Se você está procurando fazer um evento onde uma feira que ela precisa gerar negócios, ou seja, compra e venda, eu não sei se a feira virtual seria a melhor alternativa. A feira virtual ela é muito boa para alguns aspectos, ela não é tão boa para outros aspectos. Mas, de novo, isso vai muito em função do que o seu patrocinador precisa fazer no seu evento, né? Cada caso então, se é alguma coisa de demonstrar produto, fazer as pessoas se tornarem mais... conhecerem mais o lançamento de um produto, alguma coisa assim. Então, você tem o ambiente do stand virtual que você pode criar, enfim, aí funciona muito bem, né? Agora, para você fazer compra e venda, tem outras ferramentas que podem ser criadas que não necessariamente necessitem da feira virtual. Porque, como a gente chama, né, no frigir dos ovos, o que vale é o que seu cliente está buscando. Se o seu cliente está buscando fazer uma geração de leads, né, uma geração de novos potenciais clientes, você não precisa de uma feira virtual, você precisa de uma estratégia. Sim. Né? A feira virtual pode ser, eventualmente, a sua estratégia. Você precisa de uma estratégia. Não é só colocar uma feira virtual. Você precisa criar todo um contexto para aquilo funcionar. Cara, a gente cada vez mais chega à conclusão que estratégia, planejamento, organização é mais importante na questão do online, e que esse tipo de projeto dá tanto trabalho quanto fazer presencial, né, cara? Porque essa pré-produção, a gente aqui, por exemplo, tá entregando o nosso produto por período, manhã, tarde ou noite,
mas a gente entende, a maioria das lives que estão rolando aqui são de 1 a 2 horas, com um ensaio de 3 a 4 horas. Porque o ensaiar aqui, cara, é fundamental para que a coisa realmente desenrole. Ninguém tem muita experiência com a questão do online. Lógico que a pessoa que dá uma palestra ali num palco, quando chega aqui, cara, tem um monte de luz, tem um possível TP, tem 5 câmeras, cara, a pessoa meio que se impacta com isso, né? Então a gente tá vendo, cara, a dificuldade que é conseguir botar no DNA ali, para a pessoa assimilar isso tudo e desenrolar aqui o evento, né, cara? E outra questão também que a gente observou, conversando com o Cristiano, foi a questão da importância do mestre de cerimônias de costurar isso, cara. De chamar o vídeo, putz, convida a pessoa, e aí vai desenrolando a história, cara, meio que na storytelling mesmo, para que seja interessante para quem esteja assistindo, né, Juliano? E eu concordo, Neto, concordo, assim, o que a gente vê existem 3 ondas, né? A primeira onda foi o reconhecimento da necessidade, ou seja, o mundo não vai voltar ao normal tão cedo e eu preciso continuar engajando meus stakeholders, meus clientes, meus empregados. Então eu preciso criar uma nova estratégia digital virtual. A segunda onda foi, eu vou tentar fazer o mesmo. Né? Essa a gente já está passando também. A terceira onda é, eu preciso recorrer a serviços de pessoas, de empresas que conhecem esta dinâmica e vão me ajudar a obter resultado. E isso a gente está vendo acontecer direto agora. Eu tentei fazer, não deu muito certo, agora eu preciso repensar o modelo. Tá bom, então vamos te ajudar a repensar o modelo. Então esse é o momento. E dá muito mais trabalho. Vou te dar um exemplo. Um dos projetos que a gente está entregando, ele é baseado numa estratégia de lead generation focada no conteúdo de cada um dos palestrantes. Então, o palestrante ele vai estar no palco virtual falando sobre o assunto A, certo? Quando ele estiver falando sobre o assunto A, precisa entrar no celular dos participantes uma pesquisa sobre o assunto A, de múltipla escolha, certo? Depois daquela pesquisa, dependendo de que tipo de resposta as pessoas responderam, elas vão receber uma segunda pergunta, dizendo, você gostaria de receber mais informações sobre isso através de um reporte exclusivo da empresa XYZ? Sim. No momento que a pessoa recebe, que ela aceita receber aquele material, ela automaticamente está aceitando um novo nível de consentimento do uso dos seus dados, e aí esta pessoa ela passa a fazer parte do database do cliente. Porque aí no Brasil a gente ainda não tem muito o problema de privacidade de dados como a gente tem aqui, como existe na América do Norte e na Europa. Canadá é terrível do ponto de vista, nada pode. Mas já então isso está rolando aqui também, tá, Juliano? Está rolando aqui também. O LGPD já está em aprovação, já foi votado no Senado e começa a funcionar, se eu não me engano, no final desse ano já. E aí não vai poder usar os dados do cliente como você utilizaria até então, né? Vai ser bem restrito. Exato. E tem multas pesadas. Um advogado veio aqui conversar sobre isso quando descobriu que a gente tinha um estúdio online e veio comentar que talvez esse seja um novo nicho do direito aqui no Brasil que vai substituir o direito do trabalho, cara. Né? Que antigamente todo mundo vivia do direito do trabalho, agora vai viver do LGPD, porque vai ser super restrito, super rígido e caro, né? Meus dados, minha vida. Meus dados, minha vida. É isso. Exato. Então esse é um dilema. A gente já vive esse dilema aqui. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar as alternativas para fazer com que a pessoa assistindo um evento se torne um cliente potencial. Então, imagina que você tem que não só ensaiar o seu palestrante, mas você tem que criar todo o sistema de back-end que vai fazer com que o conteúdo seja distribuído da maneira em que o palestrante está falando no palco, certo? Então, quando você explica isso para um cliente, aí o cara entende por que você tem que cobrar FIIs para organizar um evento virtual. Porque a quantidade de trabalho... E a gente agora já tem um sistema que vai um pouco mais além, um dos nossos partners, que é o nosso principal parceiro, que é um sistema que tem inteligência artificial incluída. Então, o sistema consegue consegue acessar o perfil de navegação das pessoas e consegue identificar conteúdos que são mais relevantes e consegue criar um sistema de aconselhamento de conteúdo para o usuário a partir do perfil de navegação que ele teve dentro do site, né? Claro que isso não tem nenhum problema com privacidade de dados, porque não está tentando comercializar nem nada. Então, assim, existem sistemas que estão evoluindo muito nesse sentido, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso? Muito trabalho. Para a gente, que somos organizadores de eventos, fazer um evento virtual é mais trabalho
do que fazer um evento físico. Concordo. A quantidade de Muito pessoas mais. e diferentes habilidades que você precisa colocar juntas é maior do que de um evento normal. A gente tem notado isso na pele aqui, né? Tem clientes que a gente ajuda o cliente final, mas tem situações que são com a agência de live marketing, com a organizadora. E é óbvio, cara, que é muito melhor trabalhar com as agências que nos ajudam a pensar, nos ajudam a criar estratégias dinâmicas. E, cara, porque realmente é uma história nova, diferente, né? O Cristiano se envolve muito com a questão de roteiro, de como botar de pé, e não é algo muito simples da gente fazer. Mas a gente está engajado e empenhado em continuar fazendo aí as melhores entregas, né, cara, das melhores maneiras, e tá com a cabeça aberta para realmente pensar fora da caixa e conseguir ser o mais eficiente possível, né? Vocês estão no caminho certo aí, com certeza. Cara, eu acho que era isso, cara. Sim. Mais alguma coisa, Cris, pra gente ver aí? Não, Juliano, é sempre um prazer conversar contigo. Você é um mestre, assim, a gente, ter conteúdo aqui para a gente refletir aqui por semanas, né? Você é o cara. Muito obrigado. Imagina, que é isso. É um prazer contribuir com os amigos aí e desejo sucesso no mundo virtual e no mundo físico também, né? Não vamos esquecer disso. Cara, sem dúvida. Juliana, então era isso, cara. Eu queria te agradecer muito pela participação. Quem dera a gente pudesse falar uma vez por semana contigo, cara, porque os temas são infinitos. Certamente que esse nosso bate-papo vai dar dezenas de insights aqui, né? Várias sementes. Vários insights. Sim. Então, assim, cara, eu acho que é isso, cara. Que prazer pra mim, cara, estar conversando contigo, e que satisfação poder ver aí, cara, a referência que tu te tornasse no mundo, né, cara, dos eventos. Não é só em Floripa, é no mundo, né, cara? Muito legal. Legal. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí em Floripa. Um abraço, cara. Até mais. Espero poder ir para Floripa visitar logo, né? Vindo aqui, cara, vamos comer um camarão aqui no Santo Antônio com umas ostras. Tá bom? Um abração, cara. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Valeu. Tchau, tchau.